Muito bem, estamos de volta, agora em definitivo. Pessoal, tudo jóia? Bem vocês? Comigo tudo bem também. A gente tem para a aula de hoje a sequência da aula anterior, quando a gente iniciou orientação objeto com PHP. Essa aula de hoje, para quem viu o vídeo ali que a gente explicou o plano desse quarto ciclo das atividades remotas, né? Então, essa aula é referente ao nosso ao módulo 1. Né? E no módulo 3, ainda vou ver bem certo se a gente faz uma aula prática, se começa a ver alguma coisa de banco de dados, vou pensar ainda. Mas a ideia dessa aula de hoje é que a gente finalize essa parte introdutória de orientação a objeto e já deixe alguma atividade com vocês. Atividade essa, que também, como eu expliquei no vídeo, vou tentar manter uma prática aqui nas aulas, nas sextas-feiras, a gente fazer parte dela, ou explicar um pouco melhor, fazer algo parecido para ajudar vocês. Também para ver se vocês participam um pouco mais. Tá joia? Então, recapitulando, claro, estou considerando que quem está assistindo esse vídeo viu os vídeos anteriores, né? Senão não faz muito sentido. Mas recapitulando rapidamente, a gente introduziu orientação a objeto, né? Falamos todos os conceitos ali de classe, objeto, atributos, métodos, encapsulamento, que é esconder essas partes das classes, né, atributos e métodos, esconder ou não através de palavras-chave, como privado aqui, que a gente esconde os atributos, que é algo meio padrão já, né, de colocar todos os atributos privados, e a maioria, ou geralmente quase todos, os métodos públicos, né, salvo exceções aí de um outro método que a gente deixa como privado. O conceito da abstração, que é tentar aproximar o sistema aproximar o máximo possível do que é o mundo real, né, de trazer o mundo real para cá, e isso a gente fez um primeiro exemplo, qual a gente vai dar sequência, tratando de um contexto de um banco, né? Banco não banco de dados, né? O banco de dinheiro. Claro que um banco muito simples, pelo menos inicialmente, se a gente não for dar sequência nele. Então, o nosso banco que a gente queria fazer primeiro é que a gente pudesse fazer as operações mais simples, né, de sacar, depositar, verificar saldo. Então, a gente começou a abstrair quais seriam as entidades. Aí, a primeira entidade que a gente pensou do banco, o que você vai fazer no banco? Criar uma conta. Né? Então, para criar uma conta, no mínimo dos mínimos, a gente precisa de um nome, o CPF, eles não vão abrir mão disso. Claro que vão pedir teu telefone, teu endereço, né, e comprovando residência para comprovar teu endereço, RG e mais um monte de coisa. Mas aqui a gente começou de uma forma mais básica. E aí a gente sim definiu as principais ações de uma conta, né, os comportamentos, como a gente chama de orientação objeto, que se transformam no código através de métodos. Né? Então aqui o sacar e o depositar. Então eu saco um determinado valor e subtraio ele do meu saldo, obviamente. Claro, se eu tiver saldo, por isso a gente fez uma verificação. E deposito um valor também que é acrescido no meu saldo. A gente só teve o cuidado de verificar se esse valor está sendo acrescido, ele é positivo, né? Se for negativo, vai decrescer o nosso saldo, que não é interessante. E aqui, de uma forma básica, a gente também colocou métodos getSetters, né? Que são métodos padrões para que a gente possa ter acesso aos atributos, já que eles são privados. E aí sempre eu pergunto, professor, então por que não deixa público de uma vez? Né? Se é um método que só acessa, né? Altero aqui, ou pego ele de volta, altero, pego de volta. Porque é o seguinte, nem sempre para cada atributo você vai querer pegar, alterar e pegar ou uma coisa ou outra. Né? Você pode, como estão aqui, deixar os dois, né? O set de alterar e o pegar. Você pode ter uma opção como aqui o saldo, onde você só pega. Você não pode alterar o saldo.
vou definir meu saldo, 1.000, 10.000, 100.000. Não existe isso. O saldo de um banco, pelas regras do banco, ele é alterado pela movimentação financeira, depositando, sacando, transferindo, pagando. Então, vejam que o CET saldo não existe. E se a gente começar a pensar bem certo, o CET CPF também não deve existir. Eu não posso alterar o CPF. No momento que eu crio uma conta, ela é muito amarrado ao teu CPF. Ninguém, né, nenhum cidadão brasileiro pode alterar o CPF. Ele é único, né? Inclusive, crimes são feitos criando CPFs falsos, né? Criando cópias de CPF. Então, o meu CPF, a partir do momento que eu nasci, ou pelo menos que eu fiz o meu CPF, ele vai ser esse meu número o resto da vida. Então, eu não posso alterar. Eu defino uma vez, quero criar uma conta no banco IFC. Meu nome é Fábio, meu CPF 123456. Vai ser esse até o final do mundo. Né? Eu não posso chegar lá um belo dia e querer alterar meu CPF. Opa, senhor, como alterar? Seu CPF não muda, como é que vai mudar no banco? Então, o CET CPF também não faz sentido. O CET nome, alterar nome é raro, mas é possível, né? Então deixaríamos, mas o CET CPF não. Então por isso a importância, sim, dos atributos serem privados, e através dos métodos GET e SET a gente define se a gente vai dar acesso de alteração, que seria o SET, ou vai dar acesso também de leitura, que seria o GET a cada atributo. Então por aqui a gente entende que daria para deixar. O get saldo, a gente até para deixar algo mais legível, mais natural, a gente até poderia chamar de outro nome, verificar saldo, obter saldo, verificar saldo ao invés de get. E travou aqui, destravou. Certo? Então isso aqui, para ficar algo mais próximo do real, já que é uma operação de fato, né? Não existe a operação get nome, é uma coisa interna que a gente precisa. Mas o get saldo, o verificar saldo, sim, existe. Agora o meu computador tem uma travada, né? Computador destravado, vamos dar sequência. Já corrigi aqui o verificar, que faltava o izinho. E vamos continuar então. Então é o seguinte, explicamos agora por que, né, ou reforçamos mais a questão dos atributos serem privados, né, e os seus métodos de acesso para leitura e escrita. Pois bem, eu acho que isso está bem claro. O que a gente precisa mexer agora, e aí eu remeto à aula anterior, quando a gente praticou a abstração do que seria um banco, que a gente levantou duas entidades iniciais, e acho que eu falei no final do vídeo também da aula passada. Para nós, nesse nosso simples projeto de banco, duas entidades são essenciais, que é a conta, que a gente já criou, e a outra é o titular, né? É a pessoa que possui a conta. Até porque esse titular, ele pode possuir uma conta corrente, que é o caso, ele pode possuir também uma poupança. Ou ele pode possuir no banco ou, né? Esses itens não são exclusivos, investimentos, um financiamento, enfim, tem vários produtos aí que um banco oferece, além da conta corrente, que é o mais comum. Então a gente precisa desvincular de certa forma, dados que são, ou atributos que são do titular, para uma classe que o represente, e não deixe aqui amarrado à conta. Né? Só porque é legal, professor, fazer isso é bonito, porque orientação a objeto preza, também, né? Já que a gente quer aproximar do mundo real. Mas imagine, se eu fosse criar uma classe agora, poupança. Poupança também teria um saldo, né, teria um número. Aqui a conta a gente nem colocou o número, né? Já vou até acrescentar aqui. Private. Colocar como string, né? Número da conta. Opa, eu criaria poupança. Poupança também teria um número, teria um saldo. E também teria uma pessoa associada, o nome CPF. Será que, né, a gente repetir esses dados na classe poupança? Aí eu tenho também poderia ter um financiamento. Financiamento ia ter o valor do financiamento, o número de parcelas, juros, etc.
também o nome CPF, porque uma pessoa faz o financiamento, aí repetiria o nome CPF. Isso que a gente está falando dos dados básicos, mas imagine que tivesse o nome CPF, telefone, RG, endereço e repetir isso toda vez. Então isso não seria nem um pouco interessante repetir esses dados, e vocês veem isso muito claramente também em banco de dados, né? Não ficar repetindo os dados em várias tabelas. Então a gente faz o que? Cria uma tabela específica para esses dados, para não ficar repetindo. É o que a gente faz também na orientação a objeto. Então isso mais do que justifica que a gente crie uma classe ou uma entidade própria que de fato represente esses atributos. Então eu já vou tirá-los daqui e vou criar, sem mais delongas, né? Muito papo isso aqui. E vou criar a classe, aqui está na pasta certa, titular.php. PHP. Tentar ser mais objetivo, né? Às vezes fico falando e os vídeos ficam longos. Sei que vocês gostam. Ninguém reclama, ninguém dá dislike. Eu nunca tive um retorno de vocês sobre os vídeos, né? Então a gente nunca sabe se tá legal ou se não tá. Colocar endereço. Outra coisa, né, que justificaria, por exemplo, titular o cliente, né, mas enfim, tanto faz, é só o nome. Uma conta corrente é muito comum em casais, por exemplo, ter uma conta conjunta, né? Os dois são donos da conta, os dois têm o mesmo poder sobre a conta. Aí eu ia aqui colocar nome titular 1, nome titular 2. CPF titular 1, CPF titular 2, endereço titular 1, endereço titular 2. Endereço acho que seria o mesmo, né? Seria interessante que o casal visse junto, mas pode não também, pode ser separado e manter a conta. Então ia repetir todos os atributos, também não seria legal. Aqui, como é que agora eu vou fazer a associação dessa minha classe titular? Opa, já está fechado ali. Com a conta, né? Beleza, a gente entendeu que os atributos de titular tem que estar na classe dele, mas agora eu tenho que ter alguma forma de interligar os dois. Então eu digo que toda conta tem um titular. Agora sim, né? Porque aí dentro da classe titular eu tenho todos os atributos e métodos referentes a ele, e aqui eu só tenho a representação dele através de um objeto. Show de bola. Só que agora também não cabe mais isso aqui, né? Eu não gostei desse nome verificar saldo. Eu vou colocar ver saldo, obter saldo. Ver saldo. Daqui a pouco vai dar vontade de colocar outro nome. Tá tudo bem. Beleza, então tirei aqui e coloquei para cá. Ok. Agora, conta só tem coisas de conta. E claro, um titular, porque sim, toda conta tem que ter um titular. Ela não existe sem um titular. E o titular, no lugar dele, sim, tem o seu nome, CPF, endereço e todos os atributos que a gente poderia colocar, mas não vai colocar, que só vai tomar mais nosso tempo. Mas teria RG, teria telefone, toda aquela história. O endereço. O endereço a gente poderia desmembrar, né, entre logradouro, bairro, CEP, cidade, mas também poderia até ser uma outra classe, né, mas não vamos complicar, não é o caso. Então, set nome, get CPF, o set CPF a gente já entendeu que não tem porque CPF não pode alterar, mas para o endereço, sim. Alguns IDEs, eu sei que o Eclipse e o NetBeans, que eu usei muito tempo, fazem isso, set endereço, eles geram automaticamente. Eu não cheguei a ver se o Visual Code faz isso. O PHP Storm, que é um que o pessoal usa bastante, também faz. Esse aqui, se alguém souber, vocês que são os ninjas aí do Visual Code, por favor, me ensine como fazer nos comentários. Não sem antes deixar o seu like. Endereço. Fico falando e perco a concentração. Então, para setar, a gente faz des, aponta para o atributo, exceto o valor que vem da variável. E public function. Outra curiosidade que eu tinha, vocês assistem os vídeos em velocidade alterada? Eu imagino que sim, né? Eu já não falo muito rápido.
dá para assistir um pouco mais acelerado. Eu assisto meus vídeos, os meus não, os vídeos que eu assisto. Geralmente assisto em 1,25 ou 1,5, depende da velocidade do locutor. Return. Yes. Muito bem, gets e sets feitos. Agora a gente já tem as classes devidamente separadas. Eu acho que não preciso justificar mais a importância disso. Claro que aqui a coisa vai mudar um pouco, né? Até porque ele já está alertando para nós que o conta 1, que é o objeto da classe conta, tem um erro nesse método, tem aqui também, aqui e aqui também. Por quê? Porque ele não tem mais, conta 1 não tem set nome. Quem tem set nome é o titular. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um objeto titular 1 da classe titular. Certo? Aqui o require também preciso dizer para informar ele que essa classe titular ele está localizada nesta pasta aqui. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar um pouco de lado isso que está aqui embaixo, de saldo. Vamos fazer o seguinte, vamos setar todos os atributos um a um. Isso aqui eu vou comentar. E a gente vai setar todos. Então, titular. Set. Nome. Fábio. Titular. Set. CPF não tem. Né? E agora, o que faremos? Vou colocar aqui comentário. E agora? E titular set endereço. Aqui eu posso colocar Rua Zé da Silva, número 100. Videira. Beleza. E a conta 1, a gente tem o número da conta, que geralmente não se digita, né? O próprio sistema gera. A gente não fez o set do número da conta, né? Que também é algo que não se altera, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. O número da conta, eu vou colocar um get function get número. O get, beleza, né? Você pode precisar a qualquer momento. O get nunca, a não sei que seja realmente um dado aí secreto, mas geralmente o get é liberado. Mas o get, o set, perdão, percebam que é complicado você, complicado não dá para você ficar alterando o número da conta. Você cria uma nova. Ah, não quero esse número, me deu azar. Então cria uma nova. Então não dá para ter, vou colocar número conta, né? Só número fica muito estranho. Número conta. Então, não vamos ter um set para conta também. Da mesma forma, o titular, por mais que ele seja um objeto de outra classe, a gente também precisa ter acesso a ele. Então, function get titular, retornando um objeto da classe titular. Opa, o que eu fiz? Um return this ponto
titular. E 7 para titular também não faz sentido, porque você também não altera o titular da conta. Então a conta, poucos dados são alteráveis, né? Você cria ali, você não muda a conta agora, essa conta 105,26 era meio agora da minha filha, não. Cria uma conta para sua filha, você não pode alterar. Então só get aqui. E aí vocês já devem estar percebendo, né, alguns problemas. Por exemplo, antes da gente chegar em conta, vamos preencher só o titular, a gente viu que o CPF não tem o 7. Tá, mas eu preciso definir um CPF, é um campo obrigatório, né? Não, mais do que nome praticamente, porque nome a gente sabe que pode ter igual, mas CPF ele é único, ele identifica ali, realmente não dá para a gente deixar sem. E como é que eu vou definir se o 7 ele, a gente também entendeu que não dá para não ter a possibilidade de alterar? Porque se eu deixo o CPF, o 7 CPF, beleza, vai setar a primeira vez ali, vai funcionar na hora do cadastro, mas vou deixar em aberto para alguém desavisado olhar a minha classe e dizer, não, tem um 7 CPF, eu posso alterar. Não, é regra de negócio, não pode, então não dá para ter. Já falamos bastante disso, então não dá para resolver isso com 7 CPF. É nesse momento que aí entra um conceito que você já conhece de outra linguagem, do Java, e que o PHP tem também, e que vai resolver o nosso problema, que é o conceito do construtor. O que é um construtor? O construtor é um método que tem um nome próprio. No Java, ele tinha o nome da própria classe. Então, o nome dele aqui, se a gente fosse, lembrando vocês do Java, se fosse Java, eu ia fazer public titular. Ele não tem retorno, inclusive. Esse seria o nome do construtor. No PHP não é assim. É function, dois underlines, construct. Meu Deus, que ele criou mais chave aqui para mim. Então, essa é a forma de se criar um construtor em PHP. E qual é o conceito do construtor, professor? O construtor, podemos dizer que ele é um método, né? De forma mais simplificada, que ele só é chamado uma única vez, no momento que o objeto é criado. Então, no momento que você cria um objeto, ou seja, quando você executa essa linha, ele é chamado. E chamado para quê? Ele tem uma função principal e muito básica, que é fazer a inicialização de valores, né, dos atributos da classe. Claro, pode iniciar uma conexão de banco, pode fazer uma leitura de um arquivo, mas é tudo para inicialização do objeto. O que o objeto precisa para funcionar no momento que ele é criado? Põe no construtor. Então a gente sabe que um titular, para ele ser iniciado, ele precisa pelo menos do nome do CPF. A gente podia até dizer que precisa do endereço, mas até para fazer um negócio um pouco diferente, para não dizer que sempre vai ter tudo, porque não precisa ter tudo, a gente diz que precisa de nome CPF. Então, um construtor, ele exige aqui uma string nome. Vou até chamar de N aqui, só para a gente não confundir uma coisa ali com a outra, e exige um CPF. Agora veja o que acontece aqui. Ele já está dando erro, porque ele já vai dizer aqui, para criar um titular, você precisa me passar dois valores, que são duas strings. NC. Mas NC não fica tão claro. Então vamos colocar nome CPF mesmo, para que quem estiver programando faça claro. Aqui colocaria comentário, né, pessoal, toda aquela questão da documentação, mas não é o caso a gente falar disso agora. Então, passado o nome e o CPF ali, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar os meus atributos. Nome com a variável nome. Então, aqui é o meu atributo nome da classe e aqui é essa variável que está vindo quando crio o objeto. A mesma coisa o CPF, que é inicializado pelo CPF passada por parâmetro. Esse nome e esse CPF são esses que vieram aqui, que a gente passou no momento da criação. Então, aqui eu faço Fabian, e aqui eu passo o CPF. Passando no CPF de verdade. Não, né? É que vocês fazem compra aí. Brincadeira. Então, vejam só, já que eu tô integer literal, o que ele está achando aqui?
expected titular string CPF. Tá, vamos seguir aqui e ver se ele faz alguma coisa. Esses aqui eu vou comentar. Como se... tá falando aqui. Nossa, pessoal, tá... a idade tá pegando. Faltando a aspa. Beleza, então vejam que o meu objeto titular, ele tem dois valores que ele precisa para ser criado, que é o nome do CPF, né? E então eu já passo eles aqui e, né, eventualmente posso passar o endereço. A gente poderia colocar como obrigatório ou não. Eu poderia definir aqui, eu posso dizer, ó, a gente cria sua conta e depois você traz um comprovante de residência. Então, se a gente for dar uma olhada aqui como é que está o conteúdo desse objeto, eu posso usar aquela função do PHP, o var_dump titular 1. Vamos ver PHP URL. Vamos ver o que ele mostra. Vamos lá na minha pastinha. Aulas. É o banco. Ó, o que ele mostra? É um objeto. Então lembra quando a gente fazia isso com uma variável qualquer? Só para vocês lembrarem aqui. Vou criar um inteiro i. Não é var_dump. Ele só põe aqui que é um inteiro de valor 1. Né? Já se fazer, eu dou um var_dump num objeto, aí ele já mostra um negócio bem mais completo. É um objeto, em nome da classe titular, né? E tem dois valores. Ele tem dentro dele um nome, que é uma string privada, que está com valor Fábio, e um CPF, também é privado, string tamanho 6, que está com esse valor aqui. E aí o endereço que está com o valor não inicializado. Já que a gente colocou ele não obrigatório, o que a gente pode fazer aqui para não deixar ele não inicializado, tentar pegar algo não inicializado, endereço, é colocar ele em branco. Então ele fica aqui, agora fala que tem três valores, né, ao invés de 2 aqui. A única coisa é que o endereço está em branco. Beleza? Então vejam que ficou bem legal agora, porque a gente consegue definir o CPF, mas não consigo alterar, né? E aí eu posso obter esses dados a qualquer momento, fazendo aqui, ó, nome, até aproveitar esse aqui. Nome do titular, agora não é conta 1, é titular 1. E CPF, titular 1, get CPF. Dá uma olhada agora, limpa, roda. Isso aqui. Nome titular, Fábio DCPF horrível, 100-200. Vou completar aqui. E melhor assim. Beleza? Então o nosso objeto titular ele está pronto. Agora vamos ao conta. O conta, aí a gente deu de cara com o mesmo problema, né? O conta, a gente não tem o set número e
O set titular também não dá para ter, né? A gente não pode alterar os dois. Se a gente põe set, deixa alterar. Então vamos public function. Também criar um construtor. E no construtor a mesma ideia. O que uma conta precisa, no mínimo, né, para ela existir? Ela precisa, no mínimo, do titular e um número. Certo? Então, esses dois valores aí, a gente precisa número da conta. E o saldo, ao invés da gente inicializar ali, a gente inicializa ele aqui, que é o lugar correto para isso. Só vou tirar isso daqui. Então eu crio o objeto, ele já vai inicializar. E é a mesma coisa, né? Eu passo aqui. Agora veja que interessante. Ao invés de eu passar atributos simples, né? Strings inteiros, eu vou passar um objeto já com todos os dados dentro dele. E o titular e o número, que é uma string também. Ah, mas número da conta não seria inteiro, float, professor? É porque o número geralmente tem um dígito, tem um negócio assim diferente, então vamos deixar. Às vezes tem X, tem um banco que põe X na conta. Então, vamos deixar assim. Então, o titular recebe titular e número da conta recebe número. Beleza, está feito o construtor. E aqui, deixa eu salvar. Aí aqui agora a gente faz conta 1. Ah, não. Aí vejam que a gente não dá para a gente criar ele antes, porque o titular ainda nem existe, né? Apesar que daria, mas não vamos tocar nesse assunto agora. Deixar o set endereço aqui também. A gente cria o titular primeiro, para depois criar conta, para poder daí passar o titular e o número da conta, que eu vou passar direto aqui, que é a minha conta 1, 2, 3, 5, dígito 9. 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho, né, e aí vamos colocar aqui, mais uma quebra de linha antes, PHP. Os dados da conta são. Outra coisa que teria na conta é a agência, né, número da agência, a gente pode colocar também. Vou colocar aqui, string, agência. A agência também é obrigatório, né? Não tem AG. A gente vai lembrando dos atributos, né? Agência, AG. Então pede mais um aqui. A agência é a 1001. O número da conta, os da conta são o número, né? O número da conta é concateno conta 1 ponto get número conta da agência de número, e aqui a gente não tem o agência, né? Mas já vamos fazer lá o get. Então, copiar e colar. Coisa feia, né? É tempo. Agência. Muito bem.
Agora a gente limpa e executa. Class conta não pode ser convertido em string. Ponta, opa, não é ponta. Que resquícios do Java, pessoal. Me perdoem. Muito tempo programando Java. Nome do titular, Fábio, CPF, tal, tal, tal. Número da conta, 1, 2, 3, 4, 5, 29, agência, tal, tal, tal. Legal? Só para a gente fechar aqui, aí, e vocês veem que eu coloquei... Assim, aqui a gente está criando, né? Aí a gente cria o titular, depois cria a conta e associa os dois, né? Coloquei o titular dentro da conta. Digamos que aqui a gente está simulando um cadastro, vai para o banco. Quando a gente for consultar do banco, ele vai retornar a conta. Vai retornar só o objeto conta com o titular lá dentro. Então, como é que da conta eu poderia pegar o titular, né? Eu poderia fazer assim. Porque se eu só fizer... Vamos ver aqui para vocês darem uma olhada. Se eu só fizer echo conta 01 get titular, o que vocês acham que vai acontecer? Apareceu o nome ali. Erro fatal, um objeto da classe titular não pode ser transformado em string. E de fato, né, ele não é um string. Ele é um objeto da classe titular. Então, o que eu posso fazer? Então, teria duas opções. Eu posso fazer isso aqui e isso aqui, né, porque, vejam só, isso aqui ele me dá um objeto da classe titular e o objeto da classe titular eu tenho o nome. Então, isso aqui me resolveria. Agora aqui, ó, Fábio. Ou a gente poderia fazer isso aqui por partes, né? Eu lá, até vou nem corrigir, chamar de T01. E aqui T01. Ponto e vírgula aqui. Aqui o Fábio igual. Aqui só para a gente ver que a partir do momento que a gente criou uma conta e tem um titular dentro dele, a gente tem acesso a esse titular como deveria ser. Beleza? Então aqui a gente fecha essa parte, então a gente encerra a criação das classes essenciais para o banco. Agora a gente vai para o terceiro e último vídeo só para jogar isso para a web, para deixar o negócio bonitinho e fechar essa aula de hoje. Beleza? Até já!